Boa tarde, pessoal da UniFG. Estamos a partir desse momento fazendo nosso primeiro vídeo, né? Da disciplina de Circuitos Elétricos 2, né? O vídeo para as nossas aulas EAD, por enquanto, né? Enquanto a gente está aí de quarentena. E espero que vocês façam um bom proveito, né, desse vídeo. Infelizmente, né, é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de trabalho, então a gente fica um pouco desconfortável, né, de frente para a câmera. Mas vamos lá que vai dar tudo certo. E eu aguardo vocês para tirar dúvidas, perguntar, né, contribuir também de uma certa forma para o nosso estudo, certo? Esse vídeo agora está disponível no YouTube. Espero que vocês marquem o sininho, dê o like, né? E se inscreva no nosso canal aí para acompanhar as outras aulas que virão por aí, tá, gente? Vamos lá. O primeiro assunto que a gente vai abordar, né, especificamente para esse vídeo, é o assunto de circuitos polifásicos. O que são os circuitos polifásicos? Até o momento a gente estava trabalhando, né, só com circuitos monofásicos. Então, os circuitos monofásicos nada mais é, né, do que os circuitos que têm apenas fase e neutro. Exemplo, a nossa casa, né, ali o comércio, né, pequenos empreendimentos, entendeu? No caso aqui da nossa região, em Guanambi, a nossa tensão de fornecimento pela concessionária é em 220 volts. Então, a gente não precisa ter um circuito, por exemplo, um bifásico, para utilizar um ar-condicionado split, né? E esse nível de tensão de 220 volts monofásico, ou seja, 220 volts entre a fase e o neutro, né? O neutro está no zero, a gente tem uma diferença de potencial de 220, né? Na fase. Então, o que é que acontece nisso aí? A gente acaba economizando na bitola do cabo. Isso é muito bom, entendeu? Quando a gente faz uma obra, quando a gente está fazendo um projeto, certo? E que tem que dimensionar os cabos elétricos da nossa instalação consumidora. Beleza? Então, gente, os circuitos polifásicos nada mais é do que circuitos trifásicos, né? E bifásicos, desculpa, trifásicos e os polifásicos. A gente vai ver as diferenças. A grosso modo, né? Bifásico, duas fases, entendeu? Aqui na região a gente praticamente não usa, certo? Mas lá em Salvador é muito comum você utilizar circuitos bifásicos, certo? Por conta dessa diferença. Lá a gente tem uma diferença de tensão, né? Que a tensão inicial é os 127 volts. Aqui para a gente só tem a oferta do 220 volts monofásico, certo? Então, por exemplo, comprei um ar-condicionado split. Esse tipo de equipamento ele só funciona na tensão de 220 volts. Como é que eu vou ligar na minha tensão de 127? Ele não vai funcionar, né? Então, eu preciso ter uma outra fase para poder fazer o 220, né? Rapidinho explicando, mais rápido ainda, se eu tiver o 220, ou 127 vezes raiz de 3, vai dar 220 volts. A gente vai aprender isso daqui a pouquinho. Então vamos lá, galera. O trifásico, né? Só o trifásico é um tipo de circuito que você tem três fases. Ele pode ser em delta, né? A gente vai ver que é o circuito que tem três fases, mas não tem neutro. E estrela, que é o circuito que tem três fases e tem o neutro, né? Mais especificamente. Ó. Sistemas polifásicos. Vamos ler aqui um pouquinho. A potência instantânea. O que é potência instantânea, pessoal? É aquela potência, né, daquele determinado momento. Né? Então, a potência instantânea entregue por uma fonte sinoidal a uma impedância P de T é igual a V de T vezes I de T. Né? Então, potência é igual a tensão vezes a corrente. Esse T é o determinado tempo, que seria igual a o VP vezes IP vezes cosseno de θ, né? Mais VP vezes IP vezes cosseno de 2 πt menos θ. Aqui é uma diferenciação. Vamos lá. Onde V e P são valores RMS, né?
de V e I. Tá? O que é o valor RMS? Lembrando, tensão em corrente de RMS. Né? A tensão de RMS é a tensão de pico sobre raiz de 2. E a corrente de RMS, né, eficaz, é a corrente de pico, né, da nossa senoide sobre raiz de 2. Tá? Então, onde V e P são valores RMS de V e I, respectivamente, e θ é o ângulo da fase entre a tensão e a corrente. A potência oscila entre Vp vezes P vezes 1 mais cosseno de θ e Vp vezes P vezes 1 menos cosseno de θ. Em sistemas de potência, especialmente aqueles de alta tensão, é desejável ter um fluxo estável de potência da fonte para a carga. Por essa razão, são utilizados sistemas polifásicos. Outro detalhe, né? O sistema polifásico ele é utilizado para cargas de grande potência. Por exemplo, motores trifásicos. Pô, professor, para que eu preciso de um motor trifásico se um monofásico ele vai me corresponder? Depende. O motor trifásico, você não precisa de alguns artifícios que são utilizados no motor monofásico para funcionamento. Entendeu? Ou seja, o motor ele trabalha suave, né? O motor ele trabalha sem peso. Aí o peso quem vai dar é a minha carga, né? O que eu vou utilizar para o eixo do rotor rotacionar e transformar energia elétrica em mecânica, ou tipo de energia, é isso que vai dar o peso para o meu motor. Já o motor monofásico eu preciso ter o que, gente? Lembra aí aquele motorzinho de poço, né? Para puxar água e tal. O motor precisa de um capacitor. Lembra o ventilador de teto ou outro ventilador normal, né? São motores que tem ali. Então, esses motores está acoplado a eles um capacitor. Por quê? Porque a minha fase, uma fase só, ela não tem força, tá? Para esse tipo de máquina, para poder rotacionar o eixo do rotor, né? Você não tem força para criar um campo magnético ou é o campo girante que a gente chama, né? Na parte do estator, que esse campo atue de forma a rotacionar o eixo do meu rotor do meu motor. Entendeu? E para isso eu preciso de quê? De um capacitor. Qual é a função do capacitor? Armazenar carga, né? Como a gente aprendeu. Então ele vai o quê? Armazena carga dentro dele. E essa carga armazenada vai ser, liberada no momento que eu aciono o funcionamento do motor. Após o funcionamento dele, aquele capacitor volta a se recarregar e fica em estado de repouso, né? Sendo utilizado novamente quando for rotacionar esse motor, quando a gente for iniciar a operação dele. Já o motor trifásico não precisa disso, né? As três fases, uma empurrando a outra, vai fazer com que esse fluxo magnético aumente, né, no campo girante, e você tenha condições de rotacionar o rotor do motor elétrico sem precisar de outro artifício. A gente tem depois, né, não vai ser nessa disciplina, vocês vão aprender em outra disciplina, são os acionamentos elétricos, certo? Então, a gente tem algumas artimanhas para acionar motores grandes. Porque, imagine aí, você tem um motor de 150 cavalos. Como é que a gente faz para ligar? A gente só chegar ali, apertar o botão e funcionar ele em plena carga? Né? Acredito que vocês vão achar que não. E óbvio, não pode fazer isso. Por quê? Porque você pode derrubar, né, todo o sistema elétrico da sua empresa, da empresa que você esteja trabalhando, do local onde você esteja trabalhando. Porque aquele motor, imagine aí, é igual um carro, você está parado. Então isso é física, né? Você está parado, você vai se manter parado. Para você estar em movimento, você precisa ter uma força muito grande para poder empurrar aquele negócio ali. Então, um exemplo prático é a bicicleta. A bicicleta, ela, como é que se diz? A bicicleta, ela precisa, né, que você rotacione numa coroa maior e outra menor para poder
a gente funcionar aquele equipamento, sair da inércia. Então ele vai ficar leve. E à medida que eu vou tendo, como é que se diz? Uma maior rotação, pegando velocidade, eu posso empurrar essa máquina, né, que é a nossa bicicleta, e vou modificando as coroas ali do câmbio para poder pegar mais velocidade e não precisar de tanta força, tá? Então, gente, é mais ou menos isso, tá? Outra vantagem é ter mais de um valor de tensão de linha. A gente vai ver daqui a pouco. Nos sistemas polifásicos, V e P indicam tensão e corrente, respectivamente, em fase, que podem ser diferentes de tensões e correntes em outras fases. Gente, vamos lá. O negócio parece um pouco obscuro, mas ele vai melhorando daqui a pouco. Sistemas trifásicos, tá? Como eu falei com vocês, os sistemas trifásicos, aqueles que usam 3 fases, né? Que são necessárias muitas vezes para a gente rotacionar um motor elétrico, para a gente dividir melhor as nossas instalações elétricas, tá? Estas instalações, por exemplo, numa grande empresa, imagine que eu tenho um centro, uma área administrativa, eu tenho uma área produtiva, que tem equipamentos de grande porte, e eu tenho uma área de transmissão de dados, que é um data center, né? E o que é que eu preciso? Não dá para ligar todo mundo em uma fase só, gente. Eu preciso o quê? Dividir esse negócio aí em várias fases, em 3 fases, por exemplo. Então eu divido melhor, diminuo a bitola dos meus condutores, tá? Faço a disposição dos meus equipamentos, né? Vão ficar mais suaves, né? O funcionamento deles. E por isso que foi feito o estudo com os sistemas trifásicos. Então vamos lá. Sistemas trifásicos. Geradores trifásicos possuem 3 fontes de tensão senoidais. Então, trifásico, lembra aí, a gente estudou uma tensão senoidal e uma corrente senoidal. Para circuitos trifásicos, eu tenho 3 de cada um, né? Com tensões de mesma frequência, ou seja, a nossa frequência da nossa rede é 60 Hz. Porém, com 120 graus de defasagem entre si. Então, olha aqui o desenhozinho, né? Eu tenho entre 3 fases 120 graus de defasagem, por exemplo. A gente tem aqui A, B e C, né? Deixa eu ver. Desculpa, gente. É isso mesmo. O que acontece? Eu tenho aqui 120 graus de defasagem entre cada uma das minhas fases, tá, gente? Então, digamos que na fase A, que é a tensão VA, a gente vai ter um valor, né? VA igual a 10, né? Módulo 10, com ângulo de 0 grau. VB, que seria a segunda fase, eu tenho um módulo de 10 com ângulo de 120 graus. E o VC, né? Que é minha terceira fase, eu tenho um módulo 10 com ângulo de 240 graus. Né? O que acontece, gente? O módulo, né, para o sistema estar equilibrado, tem que ser igual. E os ângulos têm que estar em defasagem de 120 graus. Se tiver um problema de defasagem, ou seja, eles não tiverem com mais de 120 ou menos de 120, você tem uma falta nesse meu sistema, né? Lá na frente, em outras disciplinas, vocês vão aprender sobre faltas simétricas e assimétricas. No nosso caso, a gente vai ter uma assimetria, porque as nossas fases não vão estar uma defasagem no ângulo correto, tá? Vamos lá. Então, 120 graus, né? Isso é obtido posicionando-se 3 bobinas separadas por ângulos elétricos por ângulos de 120 graus elétricos no mesmo rotor. Normalmente, as amplitudes das 3 fases também são iguais. Então, como eu falei, né? Os módulos, ou seja, as amplitudes que a gente vai ter, normalmente são iguais.
Um gerador com essas características é dito balanceado. Então, nosso equipamento, no nosso caso aqui a gente está vendo um gerador trifásico. O nosso equipamento com a amplitude entre as três fases, né, igual, e o ângulo de defasagem de 120 graus entre as três fases, né, a gente diz que ele está balanceado. Mas, professor, onde é que a gente consegue ter um ângulo com esse balanceamento, né, ter um equipamento bem balanceado? Uma transformação de um transformador, gente. Esse transformador que está aqui na rua, nas ruas de todas as cidades, né, ou nas empresas. Normalmente, o transformador, né, trifásico, ele faz essa função. Ele transforma, né, lá em alta tensão, ou ele pode ser abaixador ou um transformador elevador. Então, ele vai transformar de, vamos lá, o mesmo modo, né, mesma amplitude, porém com essas defasagens de 120 graus, tudo certinho. O que é que desbalanceia? Desbalanceia são as cargas que vão ser utilizadas. Por exemplo, se esse transformador for especificamente utilizado para um motor elétrico, óbvio que é muito difícil você ter um desbalanceamento de fase, porque você tem uma carga apenas. Porém, quando a gente usa transformador de rua, né, no nosso caso, aqui, o transformador da concessionária, esse tipo de transformador, o que é que vai acontecer? Vão ter vários ramais ligados a ele, várias casas, né? E as casas não vão ter as mesmas cargas. Tem casas que têm cargas demais, né? Altas demandas de energia, e tem casas que têm poucas cargas. Imagine, uma casa com uma família de 4 pessoas e uma casa com uma pessoa sozinha. Né? É muito difícil aquela pessoa sozinha gastar mais energia elétrica do que uma pessoa com a carga, uma pessoa só com aquela carga. Tá? Vamos lá. Na figura abaixo, as 3 bobinas são igualmente distribuídas com relação à circunferência do rotor. Isto é, as bobinas são deslocadas por 120 graus mecânicos. Então a gente vê aqui o nosso estator, né? Entre aspas, vamos dizer assim. Você tem no estator o polo norte e o sul. E você tem, vamos dizer que isso aqui seria um rotor, né, no motor. Estator, parte fixa, tá? A parte fixa, ela só vai... O que é que gira nela? Um campo magnético, que a gente chama de campo girante. E a parte que movimenta, né, no nosso motor ou num gerador, é o rotor, tá? Vamos lá. Sistemas trifásicos. Na figura anterior, né, desculpe aí, tem alguns erros aqui, depois a gente vai consertar. Os terminais das bobinas e os anéis coletores não são mostrados. No entanto, é evidente que a rotação no sentido anti-horário faz com que os lados A, B e C das bobinas passem debaixo das peças polares na sequência ABC, ABC. As polaridades da tensão se invertem a cada mudança de polo. Um exemplo, galera, o que é que acontece? Quando a gente tem um motor num sentido, tá? Esse motor em um único sentido, ele como é que se diz? Eu quero que ele rode no sentido horário. E aí, na hora que eu instalo o motor trifásico e tal, ele roda no sentido anti-horário. O que é que acontece? Está errado. Para o meu equipamento, né, por exemplo, uma bomba elétrica. Aquela bomba ela tem que jogar água, sei lá, a 10 metros de altura, né, a altura da bomba. O que é que acontece? Se eu ligar invertido, ela não vai jogar. Tá? Não vai ter o mesmo sentido da voluta, por exemplo. Né? Sentido horário, no meu caso aqui eu estou rodando no sentido horário, jogando para cima. Se rodar no anti-horário, ela não vai ter, não tem força para jogar. Então, a minha bomba está trabalhando errado, porque o motor está trabalhando errado, no sentido anti-horário. Para a máquina, não vai ter problema nenhum. Ela pode rodar num sentido, no outro, isso aí não importa. O que importa é a destinação que aquele sentido tem que ter. Tá? Então, se eu fizer estou na sequência ABC, se eu fizer a sequência ACB, eu posso consertar o meu problema.
Isso é uma técnica que a gente usa na indústria, tá? Para poder a gente consertar o sentido de rotação de uma máquina trifásica, tá, gente? Monofásica não acontece isso porque só tem fase neutra, ou ela vai girar para um lado ou para o outro, só inverter o sentido lá da fiação. Como esses equipamentos normalmente a gente consegue ver, né? A fase e o neutro pode estar especificada e fica mais fácil, tá, gente? As polaridades de tensão se invertem a cada mudança de polo. Assumindo que a forma do polo e a densidade de fluxo magnético correspondentes são tais que as tensões induzidas são senoidais. O resultado para as três bobinas é mostrado a seguir. A tensão B está a 120 graus elétricos atrasada em relação a A. Ó. Então, se a gente ver aqui, ó, 120. Quando está aqui no 120, o B está nascendo aqui. Como foi que a gente aprendeu, né? A nasceu, né? O B está lá negativo, ele está em 120 aqui negativo, né? E o C está 120 positivo, tá? Então, o A está no 120, o B está no 240, né? Ou 120 negativo, e o C está no 360. Então, eles vão girando, tá? Então, aqui, vamos de novo. A tensão B está a 120 graus elétricos atrasado em relação a A, e C está a 240 graus atrasado em relação a A. Isso é chamado de sequência de fase. Mudar o sentido da rotação resultaria em ACB ou ACB-ACB, que é chamado de sequência CBA. O que acontece? Como eu falei, né? Se a gente for mudar o sentido da rotação, o sentido da sequência, desculpa, você vai mudar o sentido de rotação. Ele pode ser horário ou anti-horário. A gente vê aqui, ó, gente, então, que as três fases elas estão defasadas entre si por 120 graus. Esse desenho aqui é até melhor para dar uma olhada. Sistemas trifásicos. As tensões de uma sequência ABC balanceada, ou seja, gente, o que é balanceado, né? Tem o mesmo módulo e a defasagem de 120 graus entre cada uma das fases, tá? Nos domínios do tempo e da frequência ou fasorial são dados a seguir, respectivamente, junto com o diagrama fasorial. Então, eu tenho aqui, fase A, vamos dizer que aqui é fase A, fase B, fase A, fase B, fase C, gente. A fase A, o que acontece? Ela está distante, ó, 120 graus de B, distante 120 graus de C. Não vamos nos apegar muito à figura, porque essa figura ela tem umas coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho fase AN, fase BN, fase CN, tá? Que seria entre aquela fase e o neutro, a diferença entre a fase e o neutro. Por exemplo, VAN, né? Tensão entre VA e o neutro. VBN e VCN é a mesma coisa. VAB é a diferença, né, de potencial entre a tensão A menos a tensão B. VBC, VCA, a mesma coisa. E tem uma relação de 30 graus de diferença entre a tensão, né, VAB para VAN. Tá? Lá na frente a gente estuda melhor sobre isso. Sistemas em estrela e em delta. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Porém, né, a gente tem duas configurações do sistema trifásico. A primeira é a estrela. A configuração estrela é aquela que tem neutro, gente. A configuração estrela, né, como a gente está vendo aqui, configuração estrela, é a que tem o neutro. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho A, B e C. Ó, dá para ver direitinho aqui, né, o A, o B e o C. A diferença de ângulo entre elas, ó, 120 graus. E entre elas, no meio, existe o neutro. Existe a diferença, gente, do neutro do monofásico para o neutro do trifásico. Quando as cargas estão balanceadas, ou seja, né, como eu já falei, com o mesmo módulo, tá? As cargas não, quando as tensões, né, e as correntes estão balanceadas, né, com o mesmo módulo, e a diferença entre elas é de 120 graus,
o que é que acontece? Não é para ter corrente no neutro. O neutro tem que estar corrente zero. Quando existe o desbalanceamento, aí vai ocorrer uma corrente no neutro. Tá? É por isso que muitas vezes, quem trabalha em grandes instalações, ou já pode visualizar, você está trabalhando, você está medindo a tensão lá, e o neutro está com a tensão zero. Quer dizer o quê, gente? Que pode, né, não vou dizer 100% de certeza, mas pode ser que o seu sistema esteja equilibrado. Tá? Aí, a maioria das vezes vai acontecer que você está medindo e o neutro tem corrente. Pô, mas o professor falou que no neutro não tinha corrente. Negativo. O neutro terá corrente quando o meu sistema está desbalanceado. E isso é a coisa mais comum e mais fácil de ocorrer. Tá, gente? Como eu já expliquei lá atrás, né? Um pouquinho atrás do vídeo, isso é a situação que vai ocorrer com bastante frequência e como é que ela ocorre, né? Com o desbalanceamento entre as fases, tá? Vamos lá. Os terminais das bobinas podem ser conectados em estrela, também designado Y, ó, porque tem uma forma de Y, né? Aqui no caso está meio que invertido, mas você pode fazer ao contrário. Com os terminais A, B e C conectados juntos em um ponto comum denominado neutro. Os terminais A, B, C são levados para fora do gerador, ó, A, B, C, tá? E conectados às linhas ABC do sistema trifásico, né? As linhas ABC maiúsculas, né? Do sistema trifásico para uma carga. Percebam que esse retângulozinho aqui, que é o Z, é uma impedância do cabo. Às vezes eu já falei em sala com vocês que o cabo elétrico ele tem uma resistência, né? Ele tem um pouco de resistência. Mesmo que às vezes a gente, no nosso cálculo, a gente despreze essa resistência, né? Como agora a gente já está falando de impedância, existe uma impedância, o que vai acontecer nesse cabo? Ele, pela passagem de corrente, por ser um cabo de cobre, né? Ele vai ter certa resistência, tá, galera? O que acontece aqui? A resistência do cabo está sendo mostrada, só que ele não dá um valor, porque aí depende do seu cabo. Vamos dar um exemplo clássico. A gente tem uma instalação elétrica na nossa casa e que você não fez o projeto, não sabe. Aí você está vendo um cabo esquentar bastante, né? O que acontece com esse cabo? Poxa, por que está esquentando? Porque aquele cabo pode estar, né? Pode estar subdimensionado. E aí está passando corrente elétrica a mais do que deveria, né? Naquele condutor. Então ele vai causar o quê? Uma resistência à passagem de corrente. E aí vai haver como é que se diz? Vai haver o aquecimento. Tá? Vamos ver aqui. Se o ponto neutro também é levado junto com as linhas, temos um sistema trifásico a 4 fios. Por isso que o nome é polifásico. Tá? Na figura a seguir, as linhas são designadas pelas letras minúsculas A, B e C no lado da fonte, que pode tanto ser um banco de transformadores quanto um gerador trifásico, e por letras maiúsculas ABC do lado da carga. Se as impedâncias de linha Z forem consideradas, né, então a corrente através, por exemplo, da linha Azinho-Azão, seria designada por I-Azinho-Azão, vamos dizer assim, né? E o fasor associado àquela tensão na linha seria V-Azinho-Azão. No nosso caso aqui, como tensão, né, ele está associado à diferença de potencial, a gente vai ter uma diferença de potencial entre A e o N. Então, VAN, VBN, VCN, tá? Isso seria a tensão, né, de fase, que a gente chama. A tensão de linha seria entre, né, entre essas fases. Por exemplo, eu teria VAB, VBC
e VCA, tá, gente? A gente vai ver a relação sobre isso. Vamos lá. Agora em delta, tá? Delta, ó, que simplicidade. Não tem neutro, gente. Não tem neutro. As três fases, elas estão conectadas, né, de uma outra forma, que a gente só sai a 3 fios. Os terminais das bobinas do gerador podem ser conectados como mostra a seguir, fazendo a ligação delta, tá, ou conectado em delta, com o sistema trifásico formado pelas linhas A, B e C. Um conjunto de bobinas conectadas em delta ou triângulo, tá, não tem nenhum ponto neutro comum para produzir um sistema a 4 fios, exceto por meio da utilização da transformação delta-estrela, que é um outro tipo de transformação. Tá? O que vai acontecer? Professor, dá um exemplo aí de um sistema trifásico em delta. Vamos olhar ali a linha de distribuição da concessionária. Essa linha de distribuição, o que vai acontecer? Só tem 3 fios, galera. Né? Então, sai lá da minha subestação, um transformador elevador, né, ou abaixador, depende da configuração da subestação, a 3 fios. Quando chega aqui para distribuir para as residências, o que vai acontecer? Ele vai virar a 4 fios, porque vai ter um neutro para a gente. Né? Esse neutro é comum para todas as instalações. Tá, pessoal? Então, quando chega ali no medidor da Coelba, vulgo relógio, que não é o correto, é medidor, né? O que acontece? Chega para a gente uma fase, 2, 3 fases e chega o neutro, que é o próprio neutro do transformador juntamente com as suas fases. Beleza? Vamos lá. Fasores de tensão. A seleção de um ângulo de fase para uma tensão no sistema trifásico fixa os ângulos de todas as outras tensões. Isso é equivalente a fixar o ponto T igual a zero no eixo horizontal. Pode ser feita quase que arbitrariamente. Né? A tensão entre linhas, ou tensão de linha, que é chamado VL, é 3 vezes, né? É raiz de 3 vezes a tensão entre a linha e o neutro, que é chamado de tensão de fase. Existe também uma defasagem de 30 graus entre as tensões de fase e de linha. Entre as tensões de fase e tensões de linha. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma transformação delta estrela, tá, gente? Sequência BC, sequência BCA. O que acontece? VAB, ou seja, a tensão entre A e B, né? Ela estaria aqui mais ou menos, tá? É igual a VL com um ângulo de 120 graus, tá? Com a defasagem de 120 graus. Desculpa, essa abertura aqui, né? VL com ângulo de 120 graus. Veja que VL é a tensão de linha. VL é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Tá? VBC, ó, VL com ângulo zero. Por quê? Eles têm que estar a 120 graus defasado. E VCA, VL com ângulo de 240 graus. VAN, ó, gente, tem uma diferença entre VAB para VAN de 30 graus. Então, e outro detalhe, viu? VAN é VL sobre a raiz de 3. Quem é VL sobre a raiz de 3, gente? É a tensão de fase. Então, no caso aqui seria a tensão de fase com ângulo de 90 graus. Tá? VBN, mesma coisa. VL sobre a raiz de 3, né, que é VF, com ângulo de menos 30. É só a gente chegar aqui. Ó. O que acontece? A tensão de linha, a tensão de fase, aliás, está atrasada 30 graus em relação à tensão de linha. Então, tensão de fase atrasada 30 graus então, em relação à tensão de linha. Então, VAN é o VF, ou VL sobre a raiz de 3, com ângulo 90. Enquanto VAB é VL. Né? Quem é VL seria a raiz de 3 vezes VF, né? Com ângulo 120. Logicamente, né? O VBN é o VF, menos 30 graus, já que aqui é zero. E o VCN, né? VF com um ângulo de menos 150 graus. Tá? Porque aqui seria o oposto de 240 graus, é o menos 120 graus,
como ele está atrasado, né, 30 graus, então seria menos 150 graus, tá? VAB, no nosso outro caso aqui, 240, 0, 120, aqui, mesma coisa, 90, 30, 150, a sequência. Cargas equilibradas e conectadas em delta. 3 impedâncias idênticas conectadas, conforme a seguir, compõem uma carga equilibrada conectada em delta. Só um momento, galera. Essa aqui, voltando. Então, vamos retornar. 3 impedâncias idênticas conectadas, conforme a seguir, compõem uma carga equilibrada conectada em delta. No caso aqui, gente, ó, é a chegada, é a carga. O meu equipamento ele é trifásico, então ele é formado por essa carga em delta. As correntes nas impedâncias são chamadas de corrente de fase, tá? Ó, corrente de fase, ou corrente de carga. E as 3 serão o mesmo módulo, amplitude, serão defasadas 120 graus entre si, tá? As correntes de linha, tá? Também terão o mesmo módulo e serão defasadas 120 graus entre si. Então, aqui, ó, tem correntes de fase chegando. Naturalmente, a minha fonte lá é uma fonte em estrela, né? Só que deve estar uma estrela aterrada, ou pode até mesmo ser em delta. Não tem problema. O que acontece aqui? Sai IA, IB e C, e aqui elas vão se juntar. IAB, IBC e ICA. Tá? Mesmo módulo, defasagem 120 graus. Né? E aqui também a mesma coisa, né? A diferença entre elas de 30 graus. As correntes de linha também terão o mesmo módulo, serão defasadas 120 graus entre si. Por convenção, as correntes são dadas em um sentido da fonte para a carga. Então, circuito com carga trifásica desequilibrada conectada em estrela. Tá? As correntes de linha não simétricas, podem ser encontradas a partir das correntes de fase. Então, IAB é igual a VAB sobre Z1, IBC, VBC sobre Z3, ICA, VCA sobre Z2. IA, galera, ó, é IAB menos ICA. Então, IA é IAB menos ICA. IB é igual a IBC menos IAB. E o IC é igual a ICA menos IBC. Vamos lá. Um grande exemplo aqui, ó. Vamos lá. A gente tem 2 exemplos, tá? Essa carga aqui conectada em delta. Exemplo. Um sistema trifásico a 3 fios com sequência de fase ABC, né? E um valor eficaz de tensão de linha igual a 120 volts, tem 3 impedâncias de 5 ohms, né, com 45 graus, tá? E uma conexão delta. Então, 3 impedâncias, né, com o mesmo valor da impedância. 5 com ângulo de 45 graus ohms. É uma conexão delta. Beleza. Determine as correntes de linha e desenhe o diagrama fasorial tensão corrente. Então, determine, galera, as correntes de linha, tá? Corrente de linha, aliás, é essa aqui, né? Desenhe o diagrama fasorial da corrente. Óbvio que aqui a gente está dando um exemplo, né? Vamos ver o que o exemplo está fazendo. O valor máximo da tensão de linha é 120 vezes raiz de 2, que dá 169,7 volts. Beleza. Tomando como referência a figura 11.7A, que não está aqui, né? As tensões são VAB igual a 169,7 com ângulo de 120, VBC 169,7 com ângulo 0 e VCA 169,7 com ângulo 240. Então ele já deu as minhas tensões de quê, gente? Quando é VAB é tensão de linha. Se você tiver N, fase. Né? Os subscritos duplos fornecem os sentidos da corrente. Por exemplo, a corrente IAB circula através da impedância de linha A para B. Todos os sentidos das correntes são mostrados na figura
11,8. Então, as correntes são, vamos lá, IAB, VAB sobre Z. Beleza. IBC, VBC sobre Z. E ICA, VCA sobre Z. Tranquilidade. Pela lei de Kirchhoff, né, a corrente IA é dada por... Então, como é que é a lei de Kirchhoff? Tudo que entra é igual a tudo que sai, né? Então, a soma das correntes que estão entrando é igual à soma das correntes que estão saindo. A gente viu, né? IA pode ser IAB mais IAC. Menos, desculpa, ó, o livro tem um errinho aqui. Ó. IAB menos IAC. Tá, gente? Isso aqui é um erro. Então, igual a... IA, né? É igual IAB menos IAC. Tá? Porque um é igual ao outro. O que sai é igual ao que entra. Se eu jogar para cá, e aí vai dar o quê? Fica um negativo 1. Então, deu 58,7 com 45 graus amperes. De modo similar, IB já deu aqui, né? Menos 75 e C mais 165. Então, a gente vê uma defasagem de 120 graus entre elas. Ótimo. As tensões de linha em todas as correntes mostradas na figura, no diagrama fasorial da figura 11.9. Observe particularmente as correntes equilibradas. Uma vez determinada uma corrente de fase, todas as outras correntes podem ser obtidas pela simetria do diagrama fasorial. Observe que 33,9 vezes raiz de 3 é igual a 58,7. Ótimo. O que é isso, gente? 33,9 seria meu valor de fase. Esse aqui de linha. Isto é, IL é igual a raiz de 3 vezes IF, para uma carga equilibrada conectada em delta. Gente, VBC, VAB, VCA, ó, 120 graus defasado. Vamos lá. IBC, cadê? IBC, IBC, IAB, ICA. Elas também estão a 120 graus. Aí a gente tem aqui, ó, ICA, IA. A gente tem IA, olha a diferença de 30 graus, né, de IAB para o IA, 30 graus. IB, ó, 30 graus do IBC para o IB. E o IC, diferença de 30 graus entre IAC, ICA, né, e IC. Então dá para a gente perceber, só faltou aqui o VAN, VBN e VCN. Dá para a gente ver tranquilamente as diferenças, né, entre os níveis de corrente e de tensão trifásicos. Vamos lá. Carga equilibrada conectada em estrela a 4 fios. 3 impedâncias idênticas conectadas como mostrado a seguir. Compõem uma carga equilibrada conectada em estrela. As correntes das impedâncias são as correntes de linha. Portanto, os sentidos são escolhidos para da fonte para a carga. Tá? Então, agora, a minha carga ela tem o quê? Ela está em estrela, galera. Então, vou ter o quê? Um neutro aqui. Então, vai ter o quê? Ó? Vamos lá. Fase A, fase B, fase C. Tá? VCA, VAB, VBC, VAN, VBN, gente. Opa. Desculpa. E VCN. Tá? O que acontece aqui? Ó? Eu tenho 3 cargas, Z1, Z2 e Z3. Tá? IA, IB, IC e N. O condutor neutro transporta a corrente não equilibrada. As correntes das impedâncias são as próprias correntes de linha que são desiguais e não apresentam simetria. Mesmo exemplo que a gente viu, né? Só que agora de uma forma diferente. Um sistema trifásico a 3 fios, sequência CBA, com um valor eficaz de tensão de linha igual a 120 graus, tem 3 impedâncias, né? Com um valor de 20 em menos 30 graus ohms. Então, as 3 impedâncias com esse valor. É uma conexão estrela. Determine as correntes de linha e desenhe o diagrama fasorial tensão corrente. Vamos lá. O valor máximo da tensão de linha é 169,7 volts.
Então, tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes tensão de fase. Então, o valor de linha para o neutro, ou tensão fase neutra, é 169,7 vezes raiz de 3 é igual a 98 volts. É o valor de fase, né, da figura 11.7b. Vamos lá. Então, VAN, 98 com ângulo menos 90, né? VBN, 98 com ângulo de 30 e VCN, 98 com ângulo de 150. Tá, galera? Tem 120 graus entre eles. Vamos lá. Então, IA é VAN com ângulo sobre a impedância Z. E de módulo, né, é a mesma coisa, de 4,9 com ângulo menos 60. E B e C vai dar o mesmo módulo, porém as defasagens de 120 graus entre cada um. O diagrama fasorial da tensão corrente é apresentado na figura 11.11. Observe que, com a corrente de linha calculada, as outras duas podem ser obtidas pela simetria do diagrama fasorial. Todas as três correntes de linha retornam através do neutro. Portanto, a corrente do neutro é o negativo da soma das correntes de linha. Então, o neutro é o negativo da soma das correntes de linha, mas o neutro tem que dar zero. Se tiver correndo no neutro, gente, né, ele tem que ter um valor negativo, tá? O que é que acontece? Sistema desequilibrado. Aqui, galera, é para a gente fazer a transformação de delta para estrela, estrela para delta. Utilizado muito em transformadores, tá? O que é que acontece? Eu tenho a minha fonte aqui, vamos dizer que seja uma fonte, em estrela, desculpa. Eu quero transformá-la em triângulo, em delta. Então, como é que vai ficar? Se eu tenho aqui em estrela tem Z1, Z2, Z3, e em triângulo tem ZA, ZB e ZC. Então, quem é que é ZA? Ó, muito fácil. ZA vai ser Z1 vezes Z2 mais Z2 vezes Z3 mais Z1 vezes Z3 sobre Z1. Mesma coisa para os outros, tá? ZB e ZC é a mesma coisa, tá? Só vai mudar a sequência. Para a minha transformação de delta para estrela, ou seja, eu tenho um delta, eu quero transformar em estrela, vou ter, por exemplo, eu quero Z1, vai ser ZB vezes ZC sobre ZA mais ZB mais ZC. Mesma coisa Z2, ó. Eu quero Z2, vai ser ZA vezes ZC sobre a soma dos três, ZA mais ZB mais ZC. E o Z3 é a mesma coisa, ó. Z3 vai ser ZB vezes, ZA vezes ZB, desculpa, sobre ZA mais ZB mais ZC. Para facilitar o aprendizado, podemos salientar que, se as três impedâncias de uma conexão são iguais, aquelas da conexão equivalente também serão com. Então, vamos lá. Se eu tenho a minha impedância em delta sobre a impedância estrela igual a 3, ou seja, Z estrela, né, ZY é igual a 1/3 vezes a impedância em delta. Então, por exemplo, eu tenho uma impedância em estrela, tá? Tenho uma impedância em estrela, tenho uma impedância em delta. Como é que ela vai se comportar se o meu circuito fosse modificado para um circuito em triângulo, né? Se ele fosse para triângulo, observando aqui, né? Se eu tenho aqui ele em estrela, ele em triângulo vai ser, como é que se diz? ZY, né? Z estrela vezes 3, tá? E se fosse ao contrário, eu tenho o meu sistema em triângulo, eu quero mudar ele para estrela, vai ser triângulo sobre 3. A gente já está acabando, gente. Só um momentinho. Carga desequilibrada conectada em delta. A solução do circuito de uma carga desequilibrada conectada em delta consiste em calcular as correntes de fase e em seguida aplicar o LKC, né? Aquele nosso método que a gente viu, para obter as correntes de linha. As correntes são diferentes e não terão simetria do caso equilíbrio. Gente, eu vou deixar esse, como é que se diz? Esse exercício aqui para vocês verificarem, tá? E qualquer dúvida podem me perguntar. Fica até melhor para vocês estudarem do que eu ficar só falando e não pegar essa, como é que se diz?
essa conexão. Carga desequilibrada conectada à estrela. 4 fios. No nosso sistema polifásico, tá, galera? O condutor neutro conduz, né, corrente de desequilíbrio de uma carga conectada em estrela e mantém o valor da tensão fase neutra através da carga, da fase da carga. As correntes de linha não são iguais, as correntes de diagrama fasorial não têm simetria. O que acontece, gente? Agora ele estava antes quando eu fiz aqueles primeiros exercícios, os 2 primeiros, eram com cargas equilibradas. Então, mesma simetria, né? Ou seja, amplitudes iguais, que são os módulos, e defasagens de 120 graus entre elas. Agora não, agora tem uma diferença. Né? É o caso real. Né? Existe a defasagem, uma dissimetria, né? Ou seja, não vai ter o mesmo módulo e não vai ter também o mesmo ângulo, a mesma diferença na defasagem. 4 fios com neutro. 3 fios seria sem neutro, ou seja, quando é que a gente tem o sem neutro para a estrela? Quando o neutro é aterrado. Sem fio, sem o condutor neutro, né? Ou a gente tira ele ou aterra. As impedâncias conectadas em estrela terão tensões que variam consideravelmente do valor da tensão fase neutra. Outro exercício aqui que eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha, tá? Só pausar o vídeo e verificar. Já a potência trifásica, galera, é a mesma coisa de quando a gente estava aprendendo sobre potência monofásica. O que é que acontece, galera? A gente vai ter, como é que se diz? Agora, o fator chamado raiz de 3. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com circuitos trifásicos. Então, vamos lá, ó. PA, a gente tem aqui aquela formulazinha que a gente viu no início, com ângulo zero. PB, né, que é a potência em B com menos 240 e PC menos 480. Tá? Então, a potência total vai ser PAT mais PBT mais PCT, que seria 3, que viria o 3 aqui, tal. E a minha fórmula final vai ficar a potência total, é 3 vezes VP vezes IP vezes cosseno de θ. Né? A potência instantânea total é igual à potência média total. Ela pode ser escrita em termos de tensão média VL e da corrente IL. No sistema delta, VL e VF, ó, sistema delta, é igual, VL é igual a VF. Beleza, galera. Sistema delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase, porque não tem neutro, tá? E IL é igual a raiz de 3 vezes IF. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, IAB, IA e IAB, um exemplo. Portanto, P é igual a raiz de 3 vezes VL vezes IL vezes cosseno de θ. Tá? No sistema estrela, a gente aí agora tem neutro. Então, eu tenho VL e tenho VF. Então, VL é igual a raiz de 3 vezes VF. Porém, gente, eu não tenho, como é que se diz? A corrente de fase, né? A corrente de linha ou de fase. Não tem diferenciação. Então, IL é igual a IF. Portanto, P é igual a raiz de 3 vezes IL vezes IL vezes cosseno de θ. Então, a gente vai usar essa formulazinha. A expressão raiz de 3 vezes VL vezes IL vezes cosseno de θ fornece a potência em um circuito trifásico equilibrado, independentemente da configuração da conexão. O fator de potência do sistema trifásico é o cosseno de θ. Isso aqui a gente já viu. A tensão de linha VL em sistemas industriais é sempre conhecida. Tá? Se a carga é equilibrada, a potência total pode ser calculada a partir da corrente de linha e do fator de potência. Em resumo, a potência ativa, a potência reativa e a potência aparente e o fator de potência de um sistema trifásico são mesma coisa, ó, gente. P é igual a raiz de 3 vezes VL vezes IL vezes cosseno de θ. Lembrando que é tensão e corrente de linha, tá, galera? A gente usa. Q, a mesma coisa, raiz de 3 VL e IL, agora seno de θ. O S, galera, né, que é a soma vetorial entre esses dois aqui, né? Ou pode ser sobre o raiz de 3 vezes VL vezes IF. E o fator de potência, gente, P sobre S. As equações acima, todas as tensões e correntes são valores eficazes. Tá? Galera, chegamos ao fim aqui do nosso
da nossa apresentação sobre circuitos polifásicos. Espero, gente, que vocês possam absorver os assuntos. Eu sei que foi uma apresentação densa, né? Que ela é feita em sala de aula, não em uma aula só. Isso aqui a gente transmite de 2 a 3 aulas para o aluno ele ter um discernimento melhor sobre o assunto, tá? Então, espero que vocês compreendam. E, gente, pode tirar dúvida, pode passar mensagem, né? Eu vou tentar fazer uma outra aula com exercícios, explicando direitinho para vocês pegarem o jeito, tá? Mas eu agradeço a paciência, desculpe as interrupções, né? Desculpe o jeito que desse primeiro vídeo, tá? Os sons, os ruídos que tiveram aqui, né? Infelizmente a gente está fazendo a gravação em casa, não está no estúdio, mas a gente está tentando fazer o máximo, o melhor possível, tá? Muito obrigado, galera. Deus abençoe a todos e um ótimo dia para todo mundo. Muito obrigado aí e até logo. Valeu.